Olha que a palavra de nosso Deus, ela nos diz. Efésios 5, 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. É uma advertência de Paulo aos Efésios, que ninguém se enganasse com palavras falsas. Você fala de Cristo, mas não vive Cristo. Você fala de amor, mas não tem amor. Você fala que ama o próximo, mas não ama o próximo. Nós falamos que vivemos em santidade e vivemos com a mente como o mundo vive ainda. E ele está dizendo, não se engane, não porque você está numa igreja, não porque você diz que crê em Jesus, não porque você diz que crê que Jesus morreu na cruz. O que Deus quer com cada um de nós é que exista uma postura de crente, seja notório no meio das pessoas, começando com a sua casa, com a sua família. Você é um homem moderado, você é um homem que se sujeita à palavra, você medita ela, você pensa nela, senão você pode ser enganado. Depois ele vai dizer assim, olha, por que você não pode ser enganado? Porque antes de você ser cristão, você tinha uma mente igual aos demais lá de fora. Hoje não pode ter mais. Hoje nós temos que ter uma consciência se a nossa conduta, a nossa vida, ela está sendo, como os demais de fora, as mesmas atitudes, as mesmas razões, as mesmas verdades. Não, nós temos que ter a verdade de Jesus. É a dela. Olha o que ele vai dizer, eu li o 6, olha o 7, vai dizer assim, portanto, não sejam seus companheiros. Paulo está falando o quê? Da sua vida lá que você vivia com aquele que não servia a Jesus. Ele não era moderado, ele não tinha um amor condicional, ele tinha uma mente pervertida, era perverso, não teme a Deus, e Deus quer que eu e os irmãos, e o irmão que me ouve, que tema a Deus, porque Deus vai esclarecer tudo para nós no dia final. E depois ele vai continuar dizendo assim, porque noutro tempo eras trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Eu preciso andar como filho da luz, filho do Deus vivo. Eu tenho uma outra mente, com outra visão, com outro entendimento, entendendo qual é que é a vontade de Deus, não a minha. A minha, ela é corrompida, porque eu sou um homem sujeito a pecado, com a natureza pecaminosa, mas Deus, ele quer que nós pensamos diferente. Olha o que diz aqui, eu quero ler um outro texto agora, que o nosso Deus fala para um homem nascido de novo, que não está enganado e que vive uma realidade. Ele vai dizer aqui em Mateus capítulo 5 e no versículo 23 em diante, olha que quem fala aqui é Jesus. E se eu não estou enganado, eu tenho que seguir essa doutrina, esses mandamentos. Não basta eu dar glória a Deus, não basta só orar, eu tenho que ver se eu mudei, se eu sou uma nova criatura, se eu me sujeito e se eu vivo Cristo. Viver Cristo e viver a mente de Jesus, a doutrina dele, aquilo que ele tem para cada um de nós. Ele vai dizer assim, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Foi isso que eu ouvi quando eu me converti, quando o irmão se converteu. O que nós ouvimos? O que nós entendemos? Amar ou odiar aqueles que nos aborrecem. Ele vai continuar dizendo assim, eu vos digo, Jesus falando com o irmão e comigo, eu vos digo, porém, amai vossos inimigos e bendizei os que vos maldizem. Olha o que o nosso Deus está dizendo. Isso para um homem sem Jesus é muito difícil. Para um homem que não está cheio do Espírito Santo, um homem, uma mulher, é difícil. Olha ele dizendo, eu vos digo, amai vossos inimigos, bendizeis, ora por ele, clama por ele, não olha o pecado dele para criticar, mas olha o pecado dele para colocar nas mãos de Deus, para que o diabo não tenha legalidade nas nossas vidas, na sua vida. E ele vai dizer assim, irmãos, bendizeis e falar o melhor, é você orar e colocar para Deus, e saber que por detrás desse ser humano pode ter uma força das trevas. E ele vai dizer assim, irmãos, e os que vos maldizem, fazeis o bem aos que vos odeiam. Sabe que o irmão tem essa doutrina? A irmã tem essa doutrina?
O nosso Deus disse para lhe abençoar, para me abençoar, eu preciso confessar diante dos homens o meu pecado. E Deus observa e entra na minha vida e muda a minha vida. Assim é a sua também. E ele vai dizer assim, irmãos: e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Quanta gente murmura um do outro. E o nosso Deus disse que nós devemos confessar nossos pecados uns aos outros e abençoar eles. E se isso não estiver acontecendo, como será a minha vida e a sua? Vamos ficar uma vida toda dentro de uma igreja e não ser abençoado, porque não se dobramos, porque não entendemos, porque não vamos à presença de Jesus? Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. E ele continua dizendo assim, irmãos: para que seja filhos do vosso Pai, que está aí nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e chuva desce sobre justos e injustos. Deus disse que o sol vem sobre bons e maus. E por que nós não abençoamos os bons e os maus também? Nós temos grande dificuldade. A nossa facilidade é ver pecado, a nossa facilidade é ver defeito, olhar para o problema dos outros. E o nosso Deus manda, é uma doutrina, nós amar até os nossos inimigos, para que o diabo não tenha poder em nossas vidas. Então que Deus, o Senhor, nos abençoe. Depois ele vai dizer assim, irmãos: pois se amastes os que vos amam, que galardão tereis? É uma pergunta Deus faz para o irmão e para a irmã e para mim. Se você ama e trata bem só os que fazem bem para você, que você não tem ressentimento nenhum, mas aqueles que você tem ressentimento você deixa de lado, a pergunta é: qual é a sua recompensa? E como somos filhos de Deus? E como que Deus se agrada? Muita gente vai nos odiar só por não ser de Jesus, mas nós devemos abençoar todos. Finalizando o versículo aqui, ele vai dizer assim: não faz assim os publicanos também o mesmo? Ele está dizendo assim: os publicanos, os fariseus, aqueles que não servem a Jesus, não fazem o mesmo? Será que nós temos sendo parecido com aqueles que não servem a Jesus? Quantos crentes que não conseguem olhar com bons olhos aqueles que fazem o mal? Não conseguem olhar com bons olhos aqueles que nos julgam, aqueles que nos condenam. Mas Deus quer mudar a nossa vida. Ele lhe chamou para ser abençoador. Ele lhe chamou para ser servo, serva do Altíssimo. Meu irmão e minha irmã, lembra que Jesus Cristo lhe chamou para fazer a diferença, para sair, não fazer parte mais do mundo perverso, mas fazer parte da graça e da misericórdia do povo de Deus. Meu irmão e minha irmã, eu peço que Deus lhe abençoe, que Deus entre na sua casa, que Deus entre na sua família, abençoando até aqueles que te odeiam, aqueles que nos odeiam, que a bênção do céu chegue lá. Meu irmão e minha irmã, lembra que Jesus Cristo é com aqueles que perdoa, que Jesus Cristo é com aqueles que têm um coração cheio de misericórdia, cheio de amor. Que a graça e a misericórdia de Deus esteja em sua casa. Meu irmão e minha irmã, se sentiu que Deus falou o seu coração, e se tem verdades nessa palavra, faça um comentário. E se não é inscrito no meu canal ainda, inscreve-se lá, para que chegue mais vidas esse vídeo, essa palavra, e Deus irá lhe abençoar. Que Deus repouse em sua casa. Amém? Em nome de Jesus. Que Deus lhe abençoe.